Bom dia, irmãos. Mais uma manhã, Deus nos dá a graça de estarmos na casa dele e nós agradecemos. Agradecemos por cada vida que adentrou a igreja nesta manhã. Nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na tua casa e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá neste domingo de estarmos na tua casa, de podermos, Senhor, ouvir a Tua palavra, louvar o Teu santo nome e estarmos, Senhor, na Tua presença. Muito obrigada, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, uma bênção especial por cada família que está aqui representada nesta manhã, aqueles que estão nos assistindo online, estão em casa, aqueles, Senhor, que não podem estar presentes por motivos de doença ou outras razões que a gente não conhece, mas o Senhor sabe. Nós queremos colocar cada um, Senhor, na Tua presença. O Senhor conhece cada filho Teu, o Senhor conhece as ansiedades, as alegrias, os medos. O Senhor conhece todos os problemas, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que há em nós, que muitas vezes nós mesmos não conhecemos ou não aceitamos, o Senhor sabe. E nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Que o Senhor restabeleça, de acordo com a Tua vontade, aqueles que estão doentes. Que o Senhor cure, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, os enfermos. Quer seja enfermidade física, quer seja enfermidade emocional, espiritual. O Senhor conhece. Seja com cada um, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, sempre a oportunidade de estarmos na Tua casa, de estarmos, Senhor, na Tua presença. Seja aqui, seja nos nossos lares, mas que nós possamos sempre, Senhor, estar diante de Ti. Podemos, Senhor, contar com a Tua misericórdia, porque nós sabemos que sem ela, Senhor, nós não somos nada e não podemos nada. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 3. A atuação das mulheres na igreja. O texto base que nós vamos fazer a leitura agora está em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 8 a 15. 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Eu vou estar fazendo a leitura e os irmãos podem estar acompanhando. 1 Timóteo 2, de 8 a 15. E diz assim o texto: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Irmãos, o pastor hoje está em Campinas, Alagoas, ele não está conosco. Quem vai nos trazer a lição é a Débora. As classes permanecem no templo, não se separam. E nós vamos então passar o louvor. Nós vamos estar louvando a Deus com toda a alegria do nosso coração. Vamos louvar. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé
para adorar e continuar na presença do Senhor. Nós já ouvimos a palavra, né, a leitura da palavra, e entoaremos o hino do Hinário Novo Cântico que diz: brilhando por Jesus. Que a sua vida e a minha vida possa lembrar de que o brilho do Senhor Jesus, Ele pode fazer-nos brilhar porque Ele está sobre nós e lavou-nos de toda e qualquer escuridão. E nós podemos brilhar a cada dia na presença do Senhor. Amém? Vejo no céu esplendente o sol, a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola e estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus. De rosto alegre e contente, brilhando com a luz. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. O feio e triste pecado ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amém. Como é bom saber que o brilho, né, nós precisamos brilhar, o brilho do Senhor, e a palavra de Deus diz assim, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Que as nossas vidas sejam assim. Às vezes nós somos uma pequena luz, mas buscando o Senhor que disse: vocês são a luz do mundo, que o nosso brilho venha a ser a cada dia mais e mais, até ser como o dia perfeito, até como ser a luz do sol do meio-dia. Amém? A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. As minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor
misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia, espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Aleluia, ó Deus, muito obrigado por essa promessa maravilhosa, ó Deus. As suas misericórdias não têm fim. O seu amor é grandioso, infinito, Pai, para conosco. E nós nessa manhã, ó Deus, uma manhã de domingo, escola bíblica dominical, estamos aqui o seu povo reunido, ó Deus, para adorar o teu nome, para bendizer o teu nome. E que a tua graça, ó Deus, venha encher os nossos corações, Pai. Venha alegrar a nossa alma, venha encher-nos de esperança, ó Deus, porque sabemos, Pai, que somos teus servos e o Senhor Deus é grandioso Deus, todo-poderoso e pode todas as coisas, Pai, pois, ó Deus, o seu poder é inimaginável, não podemos nem comparar a nada, pois tu és grande, ó Deus, em todas as tuas obras. E nós adoramos a ti, ó Deus, o Deus eterno, o amado das nossas almas, porque, ó Deus, sabemos que um dia reinaremos contigo para sempre e eternamente diante da tua presença, Pai. Por isso, sê conosco, ó Deus, sê com as nossas lutas, ó Deus, com aqueles, ó Deus, que estão enfermos, com aqueles que estão prostrados, ó Deus, pedindo, ó Deus, um favor a ti, ó Pai, clamando pelos seus familiares, clamando, ó Deus, pelas pessoas, ó Pai, que o cercam, que estão impossibilitados, ó Deus, de estar na tua presença. Outros que estão à beira, talvez, da morte, ó Deus, terrena, mas, ó Deus, que o Senhor ministre nos corações, Pai. Vai de encontro a cada família, a cada amigo, a cada pessoa que conhecemos, Pai. E venha, ó Deus, soprar com o sopro, Senhor do Senhor, e faça a tua vontade sobre a vida de cada um, Pai. Também clamamos, ó Deus, por aqueles que estão angustiados, Pai, que estão, ó Deus, longe, talvez, de nós, longe, ó Deus, dos teus caminhos, longe, ó Deus, de estar em comunhão com o Senhor, Pai, mas que o Senhor traga-os, ó Deus, cada um, a lembrança, a vontade de te servir como servistes, ó Deus, no primeiro amor que te encontraram, Pai, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que renova a cada manhã as nossas vidas, Pai. Sê conosco, fala, Deus poderoso, ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos.
Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz a todos aqueles que nos acompanham online, que estão acompanhando a transmissão dessa escola dominical nos seus lares. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Irmãos, antes de entrarmos no estudo da lição desta manhã, confesso que um estudo difícil, porque é gostoso ouvir, né, falar de mulheres. Nós enchemos o nosso coração de alegria quando nós ouvimos estudos sobre as mulheres e a atuação das mulheres na obra do Senhor. Mas estar aqui como uma mulher, falar sobre o trabalho da mulher, é um assunto assim um pouco delicado, digamos assim. Mas que o Senhor nos capacite nesta manhã, que o Senhor também possa falar ao coração de cada um que está aqui, daqueles que estão nos acompanhando. Hoje, em especial, nós temos a igreja com a maior parte das mulheres, né, presentes hoje. Então, irmãs, vocês que estão presentes, ouçam o estudo desta manhã. Não olhem para a pessoa da Débora falando aqui, mas olhem para mim apenas como um instrumento do Senhor para falar ao coração de vocês nesta manhã. Levem a sério a palavra que será exposta, para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas como mulheres do Senhor, como servas do Senhor, para que nós não sejamos repreendidas como as mulheres do texto base foi repreendidas por Paulo. Os homens que estão presentes, ouçam esse estudo nesta manhã, aqueles que estão nos acompanhando online, né, e para que possam estar assim também orientando as mulheres, né, das suas vidas, as mulheres que porventura possam cruzar o seu caminho, as suas esposas, filhas, mães, né? Que Deus possa estar nos orientando, que seja uma manhã de aprendizado para que nós possamos juntos crescer na obra do Senhor. Mas antes de falarmos do estudo, eu gostaria de convidar a igreja para nós estarmos presentes na igreja quarta-feira, dia 21, é feriado, e nós teremos aqui um momento de oração. A SAF estará na direção deste trabalho, né, e será um momento de oração das 8 da manhã às 10, tá? Toda a igreja está convidada. É um trabalho da SAF, mas toda a igreja está convidada para estar na igreja na próxima quarta-feira, das 8 às 10 da manhã. Nós estaremos juntos, unidos, em oração, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida da nossa nação, pelos nossos amigos, parentes. Estaremos aqui também ouvindo da palavra do Senhor e louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Então vamos lá. A nossa lição de hoje, a atuação das mulheres na igreja. O texto base, ele é um texto que nós precisamos de muita atenção para compreendermos as orientações que Paulo faz aqui a Timóteo quanto à igreja de Éfeso e as mulheres que frequentavam esta igreja naquela época em que Paulo fez essas orientações. E a lição de hoje, ela começa dizendo: qual é o papel das mulheres na igreja? Qual é a sua função? Como a igreja evangélica no Brasil tem visto e tratado essa questão? Há limites para a atuação das mulheres na vida da igreja? Então, são questionamentos que o autor da lição faz e nós estaremos procurando resposta durante este estudo para estas perguntas. Espero que juntos nós possamos chegar às respostas para estes questionamentos introdutórios do nosso estudo de hoje. Qual deve ser o comportamento da mulher no culto público? Aqui é outro questionamento. Então, nós temos aqui o texto base de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 a 15. A leitura foi feita pela nossa superintendente. E nesse texto, nós observamos
que o apóstolo Paulo está preocupado em passar orientações ao jovem Timóteo. Essas orientações, nesse texto, são específicas em relação à participação dos membros da igreja de Éfeso, em especial as mulheres. Paulo faz essas orientações focando o papel dos homens, né? Ele inicia ali focando o papel dos homens, que ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, ele destaca aqui que os homens deveriam orar, né, levantando as suas mãos, sem ira e animosidade. Aqui também existe uma orientação em relação aos homens, quanto ao coração e ao comportamento daqueles homens que estavam participando daqueles cultos públicos. Ele fala também que os homens deveriam ter uma vida de santidade. Então, quando ele fala sem ira e sem animosidade, ele está dizendo aqui que os homens que levantavam as suas mãos em orações, naquelas sinagogas, naqueles cultos públicos, eles deveriam ter uma vida de santidade. Aí ele fala, né, ele entra aqui em seguida falando sobre as mulheres. Daí ele começa falando sobre os trajes das mulheres. Ele fala aqui no versículo 9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Então, isso aqui é uma orientação que Paulo faz ao jovem Timóteo para que estivessem orientando as mulheres. Evidenciando aqui o quê? Que as mulheres cristãs, elas devem ser modestas e terem bom senso. Bom senso, aqui especificamente no se vestir. Elas têm que ter trajes decentes. O traje precisa dar testemunho de uma mulher cristã. Evitando-se a extravagância e o dispêndio, ou seja, o desperdício, né? A mulher, ela precisa ser decente, ela precisa ser discreta, ela precisa testemunhar com os seus trajes. Não se expondo, né, irmãos? A mulher cristã, ela não pode se expor, ela precisa se vestir de maneira discreta e de maneira decente. Paulo fala sobre o traje feminino porque naquela época existiam mulheres greco-romanas. E essas mulheres, elas tinham um poder aquisitivo abastado, né? E suas preocupações eram com o exterior. Então, as mulheres daquela época, em específico essas em que Paulo fala, elas usavam roupas caras e finas joias. Essas mulheres também eram educadas e elas eram benfeitoras, né? Então, elas eram mulheres que tinham poder aquisitivo muito alto. Elas se vestiam muito bem, mas elas se cobriam de finas joias. Mas elas também eram mulheres educadas e que faziam boas obras, né? Eram mulheres que tinham conhecido, tinham recente do encontro com Deus, né, após a pregação de Paulo. Então, elas ainda estavam no processo, porque quando nós conhecemos o Senhor, quando nós temos um encontro com Deus, nossa vida muda. Só que essa mudança, ela não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo. Nossa vida com Deus é constante, é diária. E as mudanças acontecem constantemente. Então, Paulo orienta Timóteo aqui a orientar e a ensinar essas mulheres que já tinham tido uma experiência com Deus, mas que ainda estavam no processo. E que muitas coisas do velho homem têm que ser deixadas. Nós precisamos mudar as nossas atitudes quando nós temos um encontro com o Senhor. Por isso é que ele passa as orientações. Essas mulheres também elas ocupavam posições de liderança na sociedade romana imperial. Comandavam suas casas e seus negócios. Se fosse hoje, nos dias atuais, no século XXI, nós diríamos que eram mulheres empoderadas. Porque o empoderamento feminino é a palavra da moda atualmente, né? Então, digamos que essas mulheres greco-romanas,
eram mulheres empoderadas, né? Na época. Paulo faz orientações porque o fato dessas mulheres terem ouvido o evangelho e de serem alcançadas pela graça não teria uma mudança necessária de mulher cristã de imediato. Né? Então, elas já tinham sido alcançadas pela graça, mas elas precisavam alcançar essa mudança que acontece no processo. E esse processo necessita de orientações. Paulo chama a atenção dizendo que a mulher cristã deve ter modéstia e bom senso para frequentar os cultos públicos. Não há roupagem tão atraente e bela como uma bela conduta. O autor fala para nós isso na revista. Não tem joia mais preciosa e não tem roupa mais elegante e mais cara que uma conduta decente. É isso que ele deixa bem claro. Os versículos 11 e 12, Paulo faz mais orientações. Aqui nós precisamos analisar o contexto da época. Na época havia os falsos mestres que estavam tentando ganhar a confiança dessas mulheres e, através delas, minar o trabalho do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui no versículo 11 e 12 que ele fala: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Parece uma palavra muito dura, né? E se isso for levado a sério, sem analisar o contexto da época, vão dizer, então por que eu, sendo mulher, estou aqui na frente, fazendo um estudo de uma escola bíblica dominical? Mas Paulo, ele está se referindo aqui ao contexto daquela época. Existiam muitos falsos mestres, e essas mulheres ainda estavam no processo. Elas tinham sido alcançadas pela graça, mas elas ainda estavam no processo. E muitas delas ainda estavam dando ouvido aos falsos mestres. E algumas eram capazes de interromper com aquele empoderamento que elas estavam acostumadas por causa da sociedade que elas estavam inseridas, que elas se achavam no direito de interromper muitas vezes o culto, dando a sua opinião sobre aquele momento, sobre aquela palavra que estava sendo dita ou sobre algo que estava acontecendo naquele momento no culto. Isso era inadmissível. Só que isso, irmãos, era inadmissível naquela época e é inadmissível nos dias de hoje. Porque nenhuma pessoa, né, tem autoridade para interromper o culto, para falar algo ou contradizer o pregador ou quem está aqui na frente. Nós precisamos ter coerência, agir, né, de forma coerente. Eu posso discordar, sim, mas jamais me manifestar ali a ponto de causar um transtorno no momento de culto. Eu posso até depois chamar aquela pessoa, aquilo que você disse naquele momento, eu discordo, a minha opinião é tal, e a pessoa vai repensar o que diz, porque nós estamos aqui na frente, mas nós falhamos muitas vezes, somos seres humanos, propícios a falhas. Mas essas mulheres, elas estavam causando transtorno no culto público, sendo incoerentes e agindo de forma inadequada. Então, por isso, Paulo usou essa orientação a Timóteo, para que ele fizesse e orientasse essas mulheres. Aqui ainda, nós podemos ler em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo dizendo assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, era o que acontecia. Existia ali os falsos mestres que estavam ensinando uma doutrina totalmente contrária à palavra do Senhor. E aí nós vemos que muitas mulheres estavam dando ouvidos a esses falsos mestres. Por isso, Paulo faz essa orientação. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, ele diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Ele continua falando aqui sobre os falsos mestres, os falsos ensinamentos,
e aquelas mulheres que não estavam firmadas na palavra do Senhor, que davam ouvidos aos ensinamentos dos falsos mestres. Então, qual deve ser a conduta da mulher? Ele fala lá no versículo 15: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Essa orientação é para nós, irmãos. Irmãs, especialmente hoje nesta manhã, que nós devemos permanecer na fé, no amor e na santificação com bom senso. Nós devemos ser mulheres que têm uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de oração e uma vida que dá, mulheres que dão ouvido à verdadeira mensagem da palavra do Senhor e não aos falsos mestres, às paixões da carne, ou que estejamos iludidas, irmãs. Para mim é pura ilusão essa questão do empoderamento feminino. É muito triste quando nós ouvimos falar tanto em empoderamento feminino, quando a Bíblia nos ensina a humildade, o amor, a perseverança. Nós podemos ser mulheres empoderadas? Sim, de joelho dobrado. Mulheres empoderadas, sim, obedientes à palavra do Senhor. Mulheres que são submissas aos seus esposos, aos seus líderes religiosos, porque nós precisamos entender qual é o nosso papel enquanto mulheres cristãs. Não é para nos manifestar como aquelas mulheres faziam, interrompendo o culto, querendo ensinar aqueles homens a pregar, querendo ensinar aqueles homens como fazer o culto, dando ouvidos a falsos mestres que já haviam iludido a sua mente e o seu coração. Nós não podemos agir desta forma. Nós não podemos causar, irmãs, com perdão da palavra, arruaça na nossa igreja, na nossa comunidade onde nós estamos. Nós precisamos ser mulheres cautelosas, que agem com bom senso e que seja perseverante na oração, que age com amor e sejamos sujeitas, submissas aos nossos líderes. Nós precisamos saber qual é o nosso papel enquanto mulheres cristãs. E o empoderamento da mulher, biblicamente, é esse. É quando nós ocupamos o papel que é designado a nós enquanto mulheres cristãs. Nós precisamos observar nesse contexto, que eu já disse, o perfil das mulheres greco-romanas e os falsos mestres que estavam inseridos no meio cristão. Então, analisando esses dois pontos, aí nós sentimos uma tranquilidade no nosso coração, porque essa orientação de Paulo reflete a realidade daquela época. Né? Serve para nós? Serve, porque do mesmo jeito que elas não poderiam agir inadequadamente nos cultos públicos, nós também, enquanto mulheres cristãs, não podemos. Mas aí, quando nós lemos simplesmente sem buscar o contexto, dá a impressão de que a mulher não pode fazer nada na igreja, que a mulher ela não pode ter função nenhuma. E daí não é verdade. Porque daí nós vemos no decorrer da lição muitas mulheres que tiveram um papel fundamental, né, no ministério de Paulo e também de Jesus. E nós vemos também muitas mulheres que têm um papel fundamental na nossa igreja hoje, nos dias atuais. Então, o problema não é a participação da mulher, mas é como esta mulher está participando na igreja, na comunidade, na obra do Senhor. No primeiro ponto aqui, ele fala que as mulheres devem ter uma atuação consistente. O apóstolo deixa claro que a conduta feminina deve ignorar as coisas secundárias e se ater à prática das boas obras. Ele deixa isso bem claro no versículo 9 e 10 que nós lemos. Jesus elogiou Maria quando ungiu com precioso bálsamo. Maria ofereceu a Jesus o melhor que podia naquele momento. Isso é uma atuação consistente. Fazer o melhor da melhor maneira
e de todo o coração. Uma atuação consistente será sempre lembrada. Olha que interessante, irmãs. Fazer o melhor, da melhor maneira e de todo o coração. Assim tem que ser a atuação da mulher cristã na obra do Senhor. Como tem sido lembrada a sua atuação na igreja que frequenta? Como uma atuação consistente ou como daquelas mulheres que davam ouvido aos falsos mestres? Precisamos pensar, irmãs. Quando alguém da nossa comunidade, falando de igreja local, quando alguém da nossa comunidade lembra de nós, como será que essa pessoa lembra de nós? Como alguém, como uma mulher de oração, como uma mulher temente ao Senhor, como uma mulher que obedece à palavra do Senhor, como uma mãe exemplar, como uma profissional que dá testemunho, ou como uma irmã encrenqueira, causadora de contendas, que gosta de criar confusão e acha que a sua opinião está sempre certa e é a sua vontade que tem que prevalecer. Como será que você está sendo lembrada na comunidade que você frequenta? Como tem sido a sua atuação na sua igreja hoje, neste momento? É um alerta do Senhor, irmãs. Não sou eu que estou falando. Não sou eu. É a palavra do Senhor que está nos alertando nesta manhã. Isso é para mim também. Como tem sido a minha atuação nesta igreja? Eu tenho sido bênção ou eu tenho trazido problemas e tenho dado mau testemunho para os outros irmãos? Qual tem sido a minha postura? Ainda é tempo de mudar. Nós estamos no processo e mudamos constantemente. Nós cantamos aqui que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todas as manhãs nós temos oportunidade de mudar e agir diferente, fazer diferente. Lucas registra em Atos 9:36 a atuação de Tabita. Era uma mulher notável pelas suas boas obras. Em Romanos 16, de 1 a 16, há uma extensa lista de mulheres atuantes no ministério de Paulo. Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então aqui não tem diferença do papel do homem e da mulher na obra do Senhor. Cada um existem funções diferentes, mas o papel é o mesmo, irmãos. É evangelizar, é pregar a palavra do Senhor, é dar testemunho de fé. É dar testemunho de vida com Deus. O homem, da mesma forma, na sua função, no seu papel de homem, de varão, na nossa igreja, o pastor, os presbíteros, os diáconos. E nós, enquanto mulheres da SAF, devemos ser obedientes aos nossos líderes e dar testemunho de mulheres cristãs que temem ao Senhor, mulheres de oração, mulheres que têm uma conduta baseada na palavra do Senhor. No segundo ponto da lição, ele fala que as mulheres devem ter uma atuação consistente. O apóstolo deixa claro que a conduta feminina deve ignorar as coisas secundárias e se ater à prática das boas obras. E uma forma de qualquer pessoa se adornar é com a prática consistente de boas obras. Então, nós devemos estar sempre preocupados com a nossa conduta, como tem sido. Nós estamos aqui como mulheres que praticam as boas obras. Nós estamos realmente fazendo o nosso papel na nossa igreja. Nós estamos sendo mulheres cristãs ou como aquelas mulheres greco-romanas da igreja de Éfeso. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma sociedade feminina que auxilia o trabalho dos homens na obra do Senhor. Veja bem, irmãs, auxilia. O trabalho das mulheres na igreja é auxiliar. Não é ser pastora. Nós não temos diaconisa na igreja presbiteriana. Nós temos aqui muitas, só nessa manhã que nós temos muitas diaconisas nesta igreja, que estão sempre auxiliando o trabalho
do pastor, o trabalho do presbítero no trabalho da igreja. Mas nós não temos essa nomenclatura na igreja presbiteriana, porque eu acho que nós não precisamos de nomenclatura para fazermos a obra do Senhor. Nós temos que saber qual é a nossa função, qual é o nosso papel enquanto mulheres atuantes na obra do Senhor. Então, a sociedade, a SAF, que é a Sociedade Interna da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, Presbiteriana do Brasil, é Sociedade Auxiliadora Feminina. Tá? Não é Sociedade Controladora Feminina, irmãs. Por favor. O moto diz assim: sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, não sejamos como as mulheres greco-romanas, incansáveis na luta, irmãs, perseverantes na oração, na leitura da palavra, na frequência nos cultos da igreja, no trabalho da obra do Senhor, firmes na fé, mesmo diante das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos diariamente, nós não vamos nos abater, porque o Senhor é quem nos sustenta e é a nossa força. Então, sejamos firmes na fé. E se assim nós fizermos, nós seremos vitoriosos por Cristo Jesus. Toda mulher da SAF sabe o moto. E não é para decorar, é para colocar em prática na sua vida. Irmãs, eu quero só fazer um pequeno relato aqui. Eu fiz até uma colinha para não cometer nenhum pecado. Diz assim: no governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos uma hierarquia de concílios. Estes concílios em ordem ascendente. Então, nós temos o conselho que exerce jurisdição sobre a igreja local. Então, nós temos o nosso conselho local. Nós temos o presbitério que exerce jurisdição sobre os pastores e conselhos de uma determinada região. Então, nosso presbitério é o PRVI. Então, nós temos o conselho local, a nossa igreja, o pastor e os presbíteros que formam o conselho. Hoje nós temos aqui o presbítero Clívio, que faz parte do conselho da nossa igreja. Depois nós temos o presbitério, que o nosso é o PRVI, Presbitério Vale do Ivaí, que o nosso presidente é o pastor Darli, né, Cris? E o nosso secretário presbiterial é o pastor Nils, pastor da igreja local. E aí nós temos o sínodo. O sínodo, ele acomoda outros presbitérios. Então, é a união de presbitérios de uma determinada região que se forma o sínodo. E o Supremo Concílio, que exerce daí a jurisdição sobre todos os concílios. Então, seguindo essa hierarquia da nossa igreja presbiteriana, nós temos no âmbito local a SAF, que é a nossa SAF local. Nós temos, no âmbito de presbitérios, a Federação de SAF, que daí é da mesma forma. A federação, ela faz parte do presbitério, do PRVI, então ela acompanha todas as SAFs de todas as igrejas do PRVI. E a nossa presidente da nossa federação é a Cristiane, a esposa do pastor Nils. Aí nós temos, no âmbito de sínodo, a Confederação Sinodal, que também ela comporta daí outros presbitérios. E o nosso sínodo aqui é o norte do Paraná, e a nossa presidente é a irmã Ligimar, que já esteve conosco aqui. No âmbito nacional, nós temos a Confederação de SAFs, que aí ela cuida de todas as SAFs, através dos sínodos, que cuida das federações, que cuida das SAFs locais. E a nossa presidente nacional é a nossa querida irmã Ana Maria Prado, que é uma bênção de irmã, uma mulher piedosa, temente ao Senhor, que tem sempre procurado ensinar as mulheres como serem verdadeiras auxiliadoras na obra do Senhor. Então, isso, irmãs, é só a título de conhecimento de como funciona a nossa igreja, que não é assim de qualquer jeito, da maneira que você acha melhor, ou baseado na sua opinião pessoal. Não, existe uma hierarquia. E nós, enquanto mulheres cristãs, tementes ao Senhor, que estudam e obedecem a palavra do Senhor, nós somos obedientes a esta hierarquia. Não fazemos nada por nós mesmos.
pelo nosso achismo, mas baseado naquilo que é a Constituição da nossa igreja e a hierarquia que rege a Igreja Presbiteriana do Brasil. Certo, irmãs? Eu acredito que todas tinham conhecimento disso, é só para reforçar. Então, nós temos aqui, a atuação da mulher na vida da igreja deve ser coerente com o ensino das Escrituras. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca discriminou as mulheres, pelo contrário, tratou-as com honra, valorizou o seu trabalho. Nós sempre vimos, nós temos vários relatos do quanto Jesus cuidou, ensinou, curou, transformou e o quanto as mulheres foram importantes no ministério de Jesus. Todas essas mulheres e outras mais atuaram em coerência com a dignidade a elas conferida pela palavra. Mais uma vez aqui, irmãs, com coerência. Não naquilo que a gente acha, mas naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia nos relata a história de várias mulheres, como a profetisa Ana. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Olha só a história. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2, 36, 38. Nós vemos também o relato das filhas do diácono Filipe. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Atos 21, 8, 9. Irmãos, nós também precisamos cuidar com a interpretação da palavra do Senhor. Quando fala que profetizavam, não quer dizer que sai por aí, irmãos, dando profetadas, no nosso entendimento. Mas profetizar aqui é ensinar a palavra do Senhor. Aqui fala que ele tinha 4 filhas que profetizavam, ou seja, que ensinavam, que davam testemunho, que tinha vida coerente com as Escrituras. A mulher samaritana escolhida pelo mestre para anunciá-lo ao seu povo é outro exemplo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E nós temos outros exemplos de mulheres, de relatos bíblicos. Todas mulheres atuaram com coerência, dignidade a elas conferidas pela palavra de Deus. E assim deve ser a nossa atuação, coerente e com dignidade. No ponto 3, ele fala assim, que as mulheres devem ter uma atuação permanente. Uma atuação consistente e coerente precisa ser também permanente. A mulher deve ter oportunidade e liberdade para uma atuação permanente na vida da igreja em igualdade de condições com o homem. Então, quando fala aqui em igualdade de condições com o homem, é a questão de nós podermos trabalhar, de nós termos o direito de fazer a obra do Senhor, de nós podermos estar na casa do Senhor com total liberdade para buscar o Senhor, para servir ao Senhor. Nós temos aqui na nossa igreja local um grande exemplo disso. A maioria das professoras da escola dominical são mulheres. As irmãs no grupo de louvor, a maioria são mulheres. Sempre foram irmãs. Isso é a atuação das mulheres na igreja. Hoje nós temos aqui uma professora da escola dominical, uma mulher. Domingo passado nós tivemos a Yara, que deu o estudo da lição. Também uma mulher. Isso é a atuação das mulheres. Agora, o fato de eu estar aqui na frente, de ser uma professora da escola dominical, não me dá o direito de contradizer, de confrontar ou de querer expor aqui a minha opinião, aquilo que eu acho que é certo. Aquilo que é bom para mim, nem sempre, irmãos, é tudo bom para mim.
mas é o certo, é o coerente, é o que deve ser feito. Então, eu, como mulher cristã, devo ser obediente à palavra do Senhor. Se eu sou obediente à palavra do Senhor, eu serei obediente e submissa aos meus líderes. Lembra que eu devo ser lembrada como uma mulher virtuosa, uma mulher apaziguadora, uma mulher de fé, uma mulher de oração, não uma que causa contenda e traz conflitos para o meio em que ela está inserida. Nós precisamos ter esse cuidado. Concluindo, irmãos, que o nosso tempo ele voa, infelizmente a gente não consegue passar tudo aquilo que nós gostaríamos. Concluindo, eu quero dizer para as irmãs que essa perguntinha fica aí no coração das irmãs. Qual é o papel das mulheres na igreja? Primeiro, tem que ser um papel consistente, firme e sólido. E como nós podemos fazer isso? Lendo a palavra de Deus regularmente. Só lendo a palavra de Deus regularmente nós teremos uma atuação consistente. Também tem que ser coerente, como o autor da lição diz. E o que é ter uma atuação coerente? É uma atuação que tem nexo, sentido. Não posso atuar na igreja baseada no meu achismo. Preciso atuar sob a luz da palavra de Deus, sempre em conformidade com a liderança da igreja, para não me tornar como as mulheres da igreja de Éfeso, que estavam dando ouvido aos falsos mestres e trazendo problemas para a igreja do Senhor. Não seja você, irmãs, a trazer o problema para a igreja do Senhor, mas seja você a mulher que ora, que intercede, que é bênção na igreja do Senhor. A atuação da mulher tem que ser permanente. O que isso significa? O que é ter uma atuação permanente? É uma atuação estável, constante, continuada e duradoura. Não é por qualquer dificuldade abandonar a fé. Não é por qualquer decepção, porque nós nos decepcionamos onde nós convivemos com muitas pessoas. Às vezes nós nos decepcionamos. Deixar de vir à igreja. Deixar de trabalhar na obra do Senhor. Não, irmãs, nós precisamos ter uma atuação constante, continuada e duradoura. A mulher cristã precisa ser atuante na igreja, na família e no trabalho, dando sempre testemunho de uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5, capítulo 5, versículo 18 a 21, nos orienta como deve ser o comportamento da mulher que teme ao Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Irmãos, aqui eu preciso abrir um parênteses. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem. A questão do limite. Mas nós devemos nos embriagar, nos encher do Espírito Santo. E como deve ser a nossa conversa entre nós? Falando entre si com salmos, não é falando da vida dos outros. A conversa da mulher cristã deve ser baseada na palavra do Senhor e não na vida da irmã. Não adianta você criar grupos de WhatsApp para evangelizar, se você não tem um comportamento adequado. Não adianta você postar na sua rede social uma mensagem bíblica ou um versículo todo dia, se lá no teu trabalho você faz fofoca e cria contenda. Não adianta, irmãs, nós precisamos ter uma vida íntegra. Lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Nós precisamos buscar a perfeição, buscar ser cada dia mais parecidas com Cristo. É fácil? Claro que não. Somos perfeitas? Não. Por isso nós estamos no processo e buscando a cada dia. Mas nós precisamos vigiar, irmãs. Precisamos vigiar qual está sendo a nossa conduta. Como mulheres cristãs, é a palavra do Senhor que está nos ensinando. Aqui ele ainda segue dizendo o texto de Efésios: dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A mulher que tem uma vida cheia do Espírito Santo tem um coração alegre, não é amargurado, irmãs. Eu posso me sentir triste, dependendo da situação que eu estou vivendo, dependendo do momento, a luta que eu estou enfrentando. Eu posso me sentir triste. Eu posso estar triste naquele momento, mas eu não sou uma pessoa triste. Porque Jesus é a minha alegria. No Senhor eu sou feliz. Nós temos um hino que fala sobre isso. E um hino que tem uma história por trás que nós já ouvimos aqui várias vezes. O autor do hino perdeu as suas filhas, perdeu seus negócios no incêndio, depois perdeu suas filhas no naufrágio. E ele fala, com Jesus eu sou feliz. Sempre. Né? Então eu posso estar triste, mas eu não sou uma pessoa triste. Eu não sou uma mulher amargurada, que reclama de tudo, que está sempre vendo só defeitos, que está sempre de mal com a vida, nós falamos assim. Eu não posso ser assim como uma mulher cristã. A mulher que tem uma vida cheia do Espírito Santo, ela tem um coração alegre. Ela tem um espírito de gratidão. Eu estou com esta dificuldade neste momento, mas eu louvo o Senhor, porque o Senhor está comigo. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, em qualquer situação. Então, eu tenho um espírito de gratidão e eu tenho uma atitude de submissão. Lá na minha casa, todos sabem que eu sou viúva, mas um dia eu tive meu esposo. Lá na minha casa, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Ah, quem manda em casa sou eu. Que triste, que lamentável ouvir isso, principalmente de uma mulher cristã. O casal tem que caminhar junto, em consenso, né? E não é lá em casa quem manda sou eu. Lá eu tenho um marido que merece o meu respeito, né? Precisa ser respeitado. Na igreja eu tenho pastor, e eu preciso respeitar ele enquanto meu pastor. O Senhor o colocou aqui como pastor desse rebanho, pastor desta igreja. E eu, como ovelha desse rebanho, eu preciso ser submissa ao meu pastor. Muitas vezes eu converso com o pastor e ele já me disse algumas vezes, Débora, às vezes você é tão sincera que às vezes até machuca. Mas eu converso abrindo meu coração para o meu pastor, sendo obediente ao meu pastor, sendo submissa ao papel dele enquanto meu pastor. Isso não me impede de dar a minha opinião, de expor a minha opinião, mas sempre ocupando o meu lugar enquanto ovelha, lembrando que ele é o meu pastor. E eu preciso ser submissa à liderança da minha igreja. A mulher que tem uma vida de leitura da palavra, da mesma forma, ela tem um coração alegre, um espírito de gratidão e atitude de submissão. Colossenses 3, 15 e 18 diz assim, que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Colossenses 3, de 15 a 18. Quando não agimos segundo as orientações da palavra, nós entristecemos o Espírito. Então, quando nós não agimos de acordo, nós primeiramente entristecemos o Espírito Santo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, irmãs, ouça a palavra do Senhor ao seu coração nesta manhã. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Efésios 4, 29 a 31.
Quem consegue andar no Espírito com suas atitudes mentais e espirituais, poderá andar no Espírito também em suas ações. Olha, irmãs, isso é grave. Então, as minhas atitudes, meu comportamento está me dizendo se eu estou andando no Espírito ou não. É por isso que andar no Espírito baseia-se no relacionamento pessoal que temos com Deus. Pois, na verdade, nosso relacionamento com Ele é o segredo do nosso relacionamento com todas as pessoas. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Aqui foram algumas orientações da palavra do Senhor ao coração das irmãs, ao coração da igreja, ao coração daqueles que nos acompanham online. Sejamos mais cautelosos, para que sejamos verdadeiras auxiliadoras na obra do Senhor e que o Espírito Santo venha se alegrar com as nossas atitudes e que não venhamos a entristecê-lo. Que sejamos mulheres que testemunhem o amor de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Uma palavra de alerta aos nossos corações como mulheres cristãs. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos realmente agir como mulheres tementes ao Senhor. Que as nossas atitudes não venham a ser simplesmente externas, Pai. Que realmente nós venhamos agir de todo o coração, temendo ao Senhor, sendo auxiliadoras e submissas à vontade do Senhor, ó Deus. Fica conosco, dirige as nossas vidas e enche-nos do Teu Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana que passou, nós oramos por todas as famílias da igreja, né? Nós não tínhamos a relação, então nós pedimos para que nós todos estivéssemos orando por todas as famílias da igreja. Para esta semana, a família que será alvo das nossas orações, nós já temos o relatório, é a família da Isabel Dias. Então, família de oração atual, para esta semana, a família da nossa irmã Isabel Dias. Aniversariantes da semana. Quem vai estar fazendo aniversário? Dia 19, a Juliana Brunieri. Dia 20, a Dirley Queiroz. Dia 24, a Maria Assis Dias. E também no dia 24, a Denise Batista. Então, esses são os aniversariantes da semana. Nós vamos estar orando ao Senhor neste momento, colocando nas mãos do Senhor a família de oração, os aniversariantes e encerrando assim a nossa escola bíblica de hoje. Lembrando aos irmãos que o nosso culto vai acontecer no nosso horário normal, 19h30. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de ouvirmos a Tua palavra. Que ela, Senhor, esteja impregnada nos nossos corações e nas nossas vidas, Senhor Jesus. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos, Senhor, andar de acordo com a Tua vontade e não com a nossa. Nós queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos a família de oração, a família da Isabel Dias. O Senhor conhece suas necessidades, os seus anseios, tudo aquilo, Senhor, que a Tua serva precisa. E nós queremos, Senhor, te pedir neste momento, que de acordo com a Tua vontade, o Senhor esteja visitando e realizando, Senhor, tudo aquilo que ela necessita. Que a Tua misericórdia alcance a ela, aos seus familiares, e que ela esteja, Senhor, cada dia mais firmada, Senhor, na Tua presença, firmada, Senhor, na Tua misericórdia. Nós colocamos também os aniversariantes da semana, o Senhor conhece cada um, que o Senhor os visite, Senhor, de maneira especial, nos dias, Senhor, que eles fazem aniversário, mas que eles estejam, Senhor, sempre na Tua presença, Senhor, que eles possam contar com a Tua misericórdia, mas que eles sintam, Senhor, no coração a necessidade de estar sempre na Tua casa,
na tua presença, andando, Senhor, nos teus caminhos. Seja com cada um, dê a ele, Senhor, saúde, alegria e paz. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, colocando as nossas vidas, Senhor, na tua presença nesta manhã. Nos prepara para o culto à noite e nos dá, Senhor, um dia abençoado na tua presença. Nós te louvamos, te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Um domingo abençoado a todos nós, irmãos.